A paz do Senhor, irmãos. Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o pregador Andrade e estamos aqui para mais uma reflexão sobre aquilo que é as veredas da justiça que nos provém através da palavra de Deus. Hoje vamos comentar um pouco acerca da vida de Jó, porque muito é comentado dali nas pregações sobre Jó que ele foi um homem que não murmurou. Porém, há coisas que são bem acima da não murmuração, podemos dizer assim, do ato de não reclamar diante da presença do Senhor. Então vamos abrir aqui no capítulo 1, do versículo 1 em diante do livro de Jó, que assim diz: Houve um homem na terra de Uz, que se chamava Jó. Este era homem perfeito, reto, temente a Deus e se afastava do mal. Ou seja, podemos ficar aqui neste versículo e a história de Jó é algo incrível. A cada dia que eu leio as palavras de Deus, as mensagens da Bíblia, eu me impressiono da complexidade que é a Bíblia e dos benefícios que ela tem para a nossa vida. E aqui mostra a história de um homem que foi reto diante da presença do Senhor. O que é ser reto? É um homem ideal. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E Jó foi um homem reto. A palavra de Deus diz que nós não devemos olhar para os lados nem para trás, que nós devemos seguir reto. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser nem bons nem maus, nós devemos ser justos, ou seja, a Bíblia ela sempre vai nos impactar a sermos equilibrados, a sermos justos, mas justos não a ponto de fazer justiça, mas sim de aguardar no Senhor e que tudo aquilo que Ele é responsável, Ele vai e faz, e aquilo que é a nossa missão, a nossa atribuição, o nosso dever, nós também devemos fazer. E como eu havia comentado, o livro de Jó, muitos pregadores falam sobre que Jó não murmurou. E que a palavra de Deus vai chegar com você, dizendo que você não deve murmurar no momento da aflição, no momento da luta, porque Jó não murmurou. Porém, o livro de Jó, ele não é só apenas sobre murmurar, porque há pontos interessantes. Primeiro, que Deus mostrou a Satanás que é possível ser reto diante dele, pois há pessoas na Bíblia que seguiam exatamente aquilo que Deus queria. Mas, porém, a Bíblia não mostra um ser perfeito. Jó também errou. Ou seja, a Bíblia nos mostra que nós, como seres humanos, daquilo que é a nossa necessidade, daquilo que nós somos, nós erramos. Então eu vou mostrar aqui para vocês. No capítulo 3 de Jó, nos mostra, do versículo 1 em diante: Depois disto abriu sua boca e amaldiçoou o seu dia, exclamando Jó: pereça o dia em que eu nasci, a noite em que se disse um homem foi concebido, seja aquele dia de trevas, e Deus não cuide dele, lá em cima, nem claridade sobre ele resplandeça, que o cubra em escuridão, e as sombras da morte repousam sobre as nuvens, que o faz horrível como um dia tenebroso. Já no versículo 11 do capítulo 3 assim diz: Porque não morri eu desde a madre, eu não expirei ao sair do ventre, porque me acolheram os joelhos, e porque os peitos para que mamaste. Porque jazeria e eu repousaria, dormiria, então haveria para mim repouso. Ali no 19, ali está o pequeno, o grande, o servo fica livre de seu Senhor. Então, Jó, ele estava passando por um momento delicado, porque ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e ele, até a sua mulher, o perguntou: amaldiçoa teu Deus e morre logo. Ou seja, o primeiro ponto aqui, no momento da aflição, até mesmo aqueles mais próximos vão nos julgar. E aqueles que a gente menos espera
são os que vão nos dar uma edificação. E mesmo que não haja quem nos edifique, a palavra de Jó, ela mostra muitas reflexões sobre aquilo que é o ser humano, sobre aquilo que é a caminhada dele com Deus e do porquê as coisas acontecem, seja ela coisas boas ou coisas ruins. Ou seja, a palavra de Jó, ela faz um paralelo entre os 3 amigos de Jó, a Eliú, já no finalzinho que aparece, e que nessa reflexão eles abordam vários temas sobre o pecado, por que as pessoas pecam, ou o quão sábio o homem pode ser, ou então as obras, o que Deus é, o que Deus faz. Ou seja, há muitas reflexões acerca do que Deus pode fazer ou não na vida do crente, ou então que tudo aquilo que ele é. Pode ser meio confuso, porque são muitos pontos que aqui o livro de Jó apresenta. Porém, mostra algo interessante, que mesmo Jó sofrendo, sendo acusado, sendo repreendido pelos seus amigos, a mulher o amaldiçoando, e ali tendo um grande debate acerca do que é Deus, do que é o pecado, do que são os pensamentos e as ações de Deus, e do que são os pensamentos dos homens e as ações dos homens, o que leva ou não ao pecado, o que é sábio ou não. Porém, o principal é que, lendo este livro, mostra que não é nossa atribuição, que não é nossa missão, não é nossa responsabilidade estar comentando, indagando aquilo que nós somos. Porque ali no livro de Jó, basicamente houve uma disputa para saber quem era o mais sábio, para saber quem era o mais justo, ou por que Deus permitia que tais coisas acontecessem na vida de Jó. Ou então porque o pecado iria ali ter como consequência na vida dos ímpios, na vida das pessoas. E mais à frente a gente vê no livro de Jó que quando Deus se apresenta em forma de furacão, ele faz perguntas a Jó. No capítulo 38, no versículo 1 em diante diz: Respondeu o Senhor a Jó, os demônios disse: Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge como homem os teus lombos, e te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu, quando eu afundava a terra? Faça-me saber se tiveres interesse. Que ordenou as suas medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela a corda de medir? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem impôs a sua pedra angular? Quando todas as estrelas da alvorada estavam alegremente se regozijavam com todos os filhos de Deus? E quem encerrou com portas do mar? Quando se derramava para fora, como a transbordar? Quando pus eu a nuvens por sua vestimenta e por sua faixa a escuridão? Aqui Deus ele descreve a criação para Jó. E basicamente ele chega afrontando, perguntando: Tu fizeste o mundo? Tu és dono da sabedoria? Tu sabes de todas as coisas? E ali, depois ele descreve, continua descrevendo os exemplos de animais, os exemplos do universo, das estrelas, do céu, dos mares. Ou seja, Deus ali chega na sua glória. E ali ele nos mostra algo importante. Que a sabedoria que Deus provê não é nossa. Os dons que nós temos não são nossos. Eles nos são dados, eles nos são atribuídos. Ou seja, há pessoas que cantam muito bem e elas dizem: essa é a minha voz. Há pessoas que falam muito bem e dizem: isso é fruto da minha inteligência. Há pessoas que escrevem artigos finíssimos, daqueles que os cientistas mais renomados do mundo olham e ficam impressionados, com muitos pontos interessantes. Mas conhecimento este é dele. Ou seja, Deus faz um questionamento a Jó, pergunta se ele sabe de todas as coisas. E ele nos faz essa pergunta também. Porque
O livro de Jó, ele nos leva a uma grande reflexão daquilo que nós somos e daquilo que são as nossas ações. E que no momento da angústia, no momento de sofrimento, mesmo que nós reclamemos, mesmo que nós venhamos murmurar, não é nosso dever nos indagar o porquê Deus faz, o porquê Deus é. A palavra de Deus mesmo diz que os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos dos homens. Não é verdade? Ou seja, Deus nos provê coisas magníficas. E tudo aquilo que nos é atribuído, seja a minha inteligência, seja a tua inteligência, teu modo de falar, agir, passar, nosso modo de pensar, nosso modo de resolver as coisas, de tratar os outros, tudo isso é permissão do Senhor. E aqui a palavra nos mostra, sim, que nós não devemos murmurar no momento de aflição e que nós vamos ser julgados, que nós vamos refletir acerca do que é agir de Deus, das circunstâncias da vida, do porquê as coisas acontecem, mas que nós não devemos nos concentrar nisto. E que, por fim, Jó, para ser reedificado diante da presença do Senhor, ele teve que orar pelas pessoas que lhe acusaram, pelas pessoas que lhe irritaram, pelas pessoas que fizeram coisas ruins para si. Ou seja, a palavra de Jó, ela fala sobre perdão. Perdão é este que nós devemos liberar, que nós não devemos nos concentrar nas coisas que as pessoas nos fazem. E que, após isso, mesmo que nós venhamos perder as coisas, nós devemos saber que tudo é permissão do Senhor. E que no momento de aflição, no momento da luta, da angústia, tudo que acontece conosco é para o aprendizado. Lá em Êxodo fala que as pessoas andaram pelo deserto com Moisés, Arão, Josué, por mais de 40 anos. 40 anos no deserto. E ali Deus provia roupas que não se deterioravam. Deus provia água e provia alimento. Ou seja, se nós passamos pelo vale, é porque há um aprendizado. E na vida do crente, nós temos de ter essa visão de que todos os dias nós podemos aprender algo com o Senhor. E que não é só nos dias bons que nós nos desenvolvemos diante da face do Pai. É todo dia, em toda hora, a todo momento. Bem, então vamos ficar com estas palavras e que Deus continue nos dando a revelação. E é isto aí. Até a próxima.